Olá meus amigos, eu sou o professor Valber Volgran e neste vídeo eu vou analisar a conduta que está sendo imputada ao Tenente-Coronel Vicente da Polícia Militar do Estado, comandante do COP, do Comando de Operações Penitenciárias, que é um órgão subordinado à SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará. Então o Tenente-Coronel está sendo acusado de negociar com líderes de facções criminosas. Existe um áudio que foi gravado, está veiculando nas redes sociais, que foi inclusive objeto de uma matéria feita pela Rede Globo de televisão e apresentada no programa Fantástico, e ganhou larga publicidade. Eu vou partir aqui neste vídeo de que esses fatos são verídicos, embora eles estão ainda sob apuração, e não podemos, neste momento, afirmar que o tenente-coronel de fato negociou com essa facção criminosa. Mas, para fins didáticos, para fins analíticos, eu vou partir desse pressuposto. Pois bem, então, muita gente está considerando a conduta do tenente-coronel incorreta. Por quê? Porque partem de pressupostos abstratos, dos princípios universais teóricos e abstratos. Normalmente, quando nós analisamos um comportamento, nós sempre partimos de uma ideia universal que orienta se essa conduta é boa ou má, correta ou incorreta. Isso se dá também no campo jurídico, no campo ético, no campo político, em diversas esferas onde nós nos comportamos, no campo religioso, no campo artístico, mas o problema é que toda a teoria é geral e abstrata. A gente pode certamente identificar uma conduta ideal, teoricamente, que dificilmente ela se reproduzirá na prática, porque na prática as condutas são individuais, concretas e particulares. É como diz o poeta Cazuza na música Ritual, o amor na prática é sempre ao contrário. E o princípio ou as teorias na prática são sempre ao contrário. Vejam, mas são esses princípios que orientam a nossa percepção e a nossa análise, sem dúvida alguma. Mas não podemos tomá-lo de forma absoluta. Até porque, se você fizer um exercício e tentar utilizar os princípios que regem o comportamento dos pais, dos maridos, das esposas, dos cidadãos, e aplique-os às suas condutas como maridos, esposas e cidadãos. E você verá que a quase totalidade dos seus comportamentos serão impugnados se nós tomarmos unicamente como base esses princípios absolutos. Portanto, não podemos nos aferrar só às abstrações. Precisamos considerar os fatos na sua individualidade, na sua concretude. E aí nós podemos utilizar outros princípios, como, por exemplo, o princípio da eficiência. Aquele que está ligado ao resultado e que está dentro de uma ética que nós chamamos de consequencialista. O que importa é o resultado. E aí a coisa parece que se modifica, porque o tenente-coronel agiu com uma negociação com líderes da facção, objetivando impedir que essa facção pratique atentados contra os seus subordinados no sistema penitenciário e na polícia militar. Ora, então nós percebemos que o objetivo foi justo, foi correto, foi louvável, está de acordo com a realidade, porque as pessoas que dizem, como o agente que foi entrevistado pelo Fantástico, que a polícia militar não pode negociar com bandido, ela tem de prender bandidos, não sabem muitas vezes que o sistema prisional, o sistema de persecução criminal, o sistema de atuação policial é complexo e, infelizmente, favorável às pessoas que praticam atos ilícitos. As leis, o Código Penal, o Código Processual Penal, a Lei de Execução Penal, temos até a Lei de Abuso de Autoridade, que limita a ação dos agentes, e todas essas outras leis foram criadas por um Congresso com inspiração progressista e que foram alargando os benefícios para os transgressores da lei. Hoje, eles praticam o ilícito
e podem ser liberados logo após essas práticas numa simples audiência de custódia. Ou podem, numa saída temporária, como saída de Natal, saída de Páscoa, como inclusive foi o caso do criminoso com quem o tenente-coronel, em tese, negociou. O sujeito saiu temporariamente numa dessas saídas, autorizadas pela justiça, e não voltou mais, e hoje ele é foragido do sistema carcerário, do sistema penitenciário. Veja, então acreditar que os meios formais, os meios abstratos, ideais, resolvem o problema da vida na sua concretude é, até certo ponto, uma ingenuidade. Enquanto isso, não podemos permitir que vidas humanas sejam cerceadas, vida de subordinados, vida de pessoas que estão ali sob a responsabilidade de um comandante, como o tenente-coronel Vicente, não podem ficar à mercê de um grupo criminoso. Então, o tenente-coronel negociou com um propósito claro de impedir que os seus subordinados fossem vítimas dessa facção. Então, nesse sentido, a conduta do tenente-coronel está corretíssima. E você faria o quê se fosse o tenente-coronel? Negociaria com os bandidos? Porque eu negociaria. Não apenas negociaria com os bandidos, com os criminosos, mas até com o diabo, se possível fosse. Agora, há uma diferença substancial. Negociar com o diabo não significa vender a alma ao diabo. E isso, no caso concreto, o tenente-coronel não fez, porque as promessas que ele fez para o responsável pela facção criminosa estavam dentro dos limites do que estabelece a lei de execuções penais. O colchão, as 4 refeições diárias, a não agressão aos apenados, tudo que ele prometeu, que ele disse que faria, não estava além da sua competência como agente do Estado, como policial militar e como integrante da Secretaria de Administração Penitenciária. Então, ele não vendeu a alma para o diabo, a negociação teve limite, inclusive ele explicou num certo momento do áudio que a questão das tornozeleiras, os apenados que estavam com essa concessão de cumprir a pena fora do sistema, mas com tornozeleira eletrônica, deveriam procurar o local competente para fazer a revisão no aparelho e evitar a visita da polícia militar. Então, o diálogo está bem claro, o tenente-coronel não exorbitou das suas funções, ele encontrou um mecanismo de impedir que os seus subordinados continuassem sendo vítimas dessa facção sem fazer concessões ilegais. Foi um ato inteligente, um ato prático e que, do ponto de vista, volto a dizer, da ética consequencialista, correto. Não há dúvida. Se eu fosse subordinado do tenente-coronel, eu estaria muitíssimo satisfeito, porque o meu comandante estaria agindo para preservar a minha integridade física. E sem praticar atos ilegais, sem desobedecer a ética de princípios, essa ética formal, essa ética que nos leva a ter padrões universais de comportamento. Porque nenhum padrão universal foi rompido, foi quebrado pelo tenente-coronel. Porque o simples fato de ele ter conversado, dialogado com o fora da lei, não caracteriza uma transgressão. Porque nenhuma promessa foi feita de forma irregular e o objetivo foi a preservação da vida dos seus subordinados. Portanto, eu faço esses esclarecimentos, resolvi gravar este vídeo, porque muitas pessoas que não conhecem o sistema, que não conhecem as articulações, as dificuldades de quem está trabalhando na polícia, na justiça, no Ministério Público, nos órgãos que integram a persecução criminal, acham que as coisas são fáceis e que uma negociação como essa é algo estapafúrdio. Não é. Foi uma conduta prática, voltada para um fim lícito e, portanto, louvável o comportamento do tenente-coronel. É isso aí, reflita, um abraço e até o próximo vídeo.